A graça e paz aos irmãos essa noite. Amém. Obrigado, pastor Vitor, pelo carinho. Interessante que a primeira vez que eu estive aqui na igreja, lá no escritório que eu fui recebido, não tem como esquecer, esse homem me esperou lá no escritório com um sorrisão de Jesus no rosto. Eu falei, meu pai, que maravilha, que simpatia, que a maneira mais amorosa, que receptividade mais amorosa essa igreja tem. Essa igreja é muito abençoada, muito feliz e honrado de poder estar aqui com vocês e poder também ser edificado, também ser abençoado junto com todos. Amém, queridos? Quantos amamos Jesus nessa noite? Quantos amamos a palavra do Senhor nessa noite? Oh, glória a Deus! Essa palavra é tudo que nós temos, irmãos. Sem ela não somos nada. Amém. Nessa palavra nós somos purificados por ela. João capítulo 15, versículo 3, Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Nós somos santificados por essa palavra. Em João 17, 17, Jesus falou: Pai, santifica-os na verdade, tua palavra é verdade. Em João 6, 48, nós somos alimentados por essa palavra. Jesus disse que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Quantos comem desse pão nessa noite e alimentam o Espírito? E aquele que alimenta o Espírito, ele é edificado sobre uma rocha eterna. Pode vir tempestade, chuva, vento forte. Lá em Mateus 7, 24 diz que aquele que ouve a palavra e as pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós somos nutridos por essa palavra. Lá em Salmo 119, versículo 103 diz que ela é mel a nossa boca e favo de mel doce a nossa língua. Nós somos nutridos por elas. Lá no Salmo 119, versículo 105, a palavra de Deus diz que nós somos iluminados por essa palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus caminhos. Se você chegou aqui abatido, aflito, no Salmo 119, versículo 107, o salmista diz assim: Senhor, aflitíssimo estou, vivifica-me segundo a tua palavra. Nós somos vivificados segundo essa palavra. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Diga assim: a palavra do Senhor é o nosso farol. Lembro de uma história, não sei se é verídica, aconteceu nos Estados Unidos. Os navios vinham, fragatas, 3 navios de guerra, com porta-aviões, com tudo para guerrear. E navegando, de repente, deu o sinal que vinha um outro ao encontro. E eles mandaram um recado dizendo: olha, ordeno que vocês... E era parece, segundo a mensagem, era do Canadá, esse suposto navio que vinha de encontro a eles. Eles disseram: ordenamos que vocês mudem o curso do navio a 15 graus sul. Aí a voz de lá entrou e disse... A pessoa falou câmbio, ele entrou e falou: olha, sinto muito, nós ordenamos que vocês mudem 15 graus sul. E foi aquele bate-boca. Até que o comandante da fragata americana virou e falou assim: nós somos navios americanos, US Lincoln, nós ordenamos que vocês mudam curso 15 graus. Senão nós vamos combater, nós vamos atacar e nós vamos destruir vocês, porque é nossa missão proteger. E nós temos arma para isso. E falou com autoridade, firme, bravo. De repente houve um silêncio mortal. E aquele silêncio foi quebrado com uma voz que veio da rádio dizendo, depois da arrogância do capitão dizendo, do comandante dizendo: aqui é a fragata americana, ordenamos que vocês... muda 15 graus sul. Aí depois veio a voz dizendo assim: e aqui é o farol, câmbio. Qual direção sua vida está tomando? Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, eu gostaria de começar com esse versículo. Pediria por favor que colocasse para mim aqui. A Bíblia diz que há caminhos que parecem ser bons, mas no final deles são caminhos de morte. Eu não sei como está o barquinho da sua vida nessa noite, mas quero só te lembrar que Jesus é aquele que dorme na polpa do navio. Ele deita, Ele está lá no seu barquinho. E Ele dorme, sabe por quê? Porque Ele é aquele que dá ordem ao mar, ao vento, e as ondas sossegam.
Ele comanda todas as coisas. Por isso seu nome é Senhor dos Exércitos, porque Ele dá a ordem e tudo obedece. Amém, queridos? Ele dá a ordem e tudo obedece. Você acha que Noé saiu gritando para os animais entrar na arca? Deus deu a ordem, os animais entraram. Você acha que... Quem que deu ordem para a grande peixe engolir Jonas? O Senhor dos Exércitos. Quem que deu ordem para os peixes entrarem na rede de Pedro que lançou do lado direito, porque ele ouviu a palavra e acreditou? O Senhor dos Exércitos. É o Senhor dos Exércitos. Em Provérbios 4, 23, eu quero colocar aqui, falar a nova tradução da linguagem de hoje, para nós retomarmos onde paramos. Provérbios capítulo 4, versículo 23, se você tem, você pode acompanhar. Eu quero ler a versão na tradução linguagem de hoje. A tradução comum seria: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. A NTLH, que é a nova tradução linguagem de hoje, diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenha cuidado com o que você... Pois a sua vida é dirigida pelos seus... O diabo não está atrás do teu casamento, não está atrás da tua... Ele usa isso. Ele não está atrás do teu emprego, do teu salário, ele não está atrás dos seus filhos. Ele usa isso. Ele está atrás da sua mente. Porque ele sabe que a sua vida segue a sua mente. Tenha cuidado com o que você pensa. Olha a tradução aqui, NTLH. Muito bom. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nós vamos entender nessa noite como nós podemos mudar a direção da nossa vida. E pode ser que nessa noite você seja confrontado. Repita assim comigo: não podemos mudar aquilo que não é confrontado. A confrontação liberta, o ressentimento aprisiona. Eu prefiro a dor de mudar do que a dor de nunca ter mudado. Joyce Meyer. Que a dor de mudar vai mudar a sua direção, vai começar mudando a sua forma de pensar. E se o Espírito Santo está em nós, e Ele se entristece por algo que nós fazemos, nós temos que entender que Efésios 4:30 nos diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selados para o dia da redenção. Nós falamos no último culto, as armas poderosas que nós temos em Deus, para demolir fortalezas, destruir fortalezas. E apresentamos um versículo, 2 Coríntios 11:3, vocês lembram, sobre a serpente que enganou Eva. E Adão e Eva caíram na concupiscência em 3 áreas: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Jesus venceu as 3. Jesus venceu as 3 áreas que Adão e Eva caíram: concupiscência dos olhos, o mundo e sua glória; concupiscência da carne, os pães; soberba da vida, o orgulho, a soberba, ser aplaudido porque se julgava do tempo. Jesus venceu as 3 áreas. Concupiscência é o mesmo que cobiça. E cobiça é algo, é um desejo desgovernado, descontrolado de alguma coisa que você quer ter, ou já tem, e não consegue equilibrar. Então essas 3 áreas Jesus venceu. E o interessante é que a Bíblia nos alerta sobre a concupiscência, sobre a cobiça do mundo. E existe uma diferença entre amor e concupiscência. A concupiscência, ela é um desejo sem controle. O amor de Deus é a essência de Deus. O amor vem de Deus. A concupiscência, ela vem do mundo. A cobiça vem do mundo. O amor, ele sabe esperar. A concupiscência, ela quer agora, no exato momento. Como o filho pródigo que nós falamos. O filho pródigo quis tudo que o pai tinha. Preferiu os bens do pai do que a comunhão e a intimidade do pai, o relacionamento com o pai.
O amor é generoso, a concupiscência é egoísta. A concupiscência diz, eu quero porque eu quero, importa o que eu sou, aquilo que eu quero. O amor se doa, a concupiscência só quer tirar sem depositar. O amor não foi de graça, irmãos. Jesus pagou um grande preço com a sua vida. O verdadeiro amor sempre custará alguma coisa. Sempre. Se uma pessoa te diz que verdadeiramente te ama, ela vai ter que ter investimento, tempo e envolvimento pessoal. Essas três coisas provam que a pessoa te ama de verdade. Investimento, tempo, relacionamento pessoal. Não tem como amar de longe, não tem como amar se você não investe na pessoa, não tem como amar se você não tiver essas três coisas. O amor, ele é puro, a concupiscência, ele é pecado. O amor edifica, o amor constrói, a concupiscência destrói. Destrói relacionamento, destrói famílias, destrói vidas preciosas. O diabo veio roubar, matar e destruir. A primeira coisa que o diabo veio fazer foi o quê? O diabo veio roubar. Se ele não consegue destruir as coisas que você tem, ele consegue roubar. E a primeira coisa que uma pessoa descontrolada perde na sua mente é a paz. Por isso que Filipenses 4 nós vamos ver, diz que a paz que excede todo entendimento guardará vossas mentes, vossos corações em Cristo Jesus. O diabo ele rouba. Aconteceu um acidente, mas ninguém morreu. Mas ele roubou o seu carro, destruiu tudo. Ele rouba a paz, ele rouba a sua comunhão com Deus, ele rouba o seu tempo com Deus. Às vezes a pessoa não percebe que o diabo roubou algo. Mas a Bíblia diz que quando o inimigo leva, ele tem que voltar e entregar 7 vezes tudo que ele roubou. Amém, queridos? Então, o amor lhe traz paz. O amor é cheio de paz. A concupiscência do mundo, ela é cheia de ansiedade maluca. Porque uma pessoa que é cheia de ansiedade, com a mente descontrolada, ela não tem sossego. Porque ela não confia no Senhor. Vocês lembram do demoniado de Gadareno? Quando ele foi liberto, a primeira coisa que ele fez, a Bíblia diz que ele foi se assentar perto de Jesus. E ele estava, a Bíblia diz, e sua mente estava em juízo. Sabe o que é juízo? Equilibrada. Agora sim, a mente dele não estava mais no controle dos espíritos malignos. Repita comigo assim, quanto mais obedecemos a voz de Deus, mais fácil vai se tornando ouvi-lo. E quanto mais eu ignoro a voz de Deus, mais insensível eu vou me tornando a sua voz. E o interessante é que a luta da carne contra o espírito, ela é persistente. Um homem conhecido pela sua tão grande força, também foi conhecido pela sua tão grande carnalidade. Sansão. Sansão, ele tinha uma concupiscência, uma cobiça descontrolada. Ao ponto da Bíblia diz, que eu considero como sendo um dos versículos mais tristes da Bíblia. A Bíblia diz que Sansão, quando se levantou, depois que Dalila havia cortado suas 7 tranças. E a Bíblia diz em Juízes 16, versículo 20, então Dalila o chamou e disse, Sansão, vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele disse, sairei e me livrarei deles como das outras vezes, né? Ninguém pode comigo, né? Entretanto, ele não tinha notado, ele não tinha percebido, ele se tornou insensível, ele não havia notado que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele, o Espírito Santo já não estava mais nele. E é isso que a concupiscência faz. Quando a nossa mente é controlada pela concupiscência, ela vai nos afogando, nos afastando da comunhão do Espírito Santo, ao ponto que nós, por nos tornarmos tão insensíveis, não percebemos mais que o Espírito Santo já está longe de nós. Sabia que a pessoa que se afasta do Espírito Santo é a última a saber? Todo mundo na igreja já sabe que ele está desviado, menos ele. É verdade ou não é? Nós temos a escolha daquilo que vamos fazer com os impulsos e pensamentos que vêm na nossa mente pecaminosa. Então existem 3 batalhas: a velha natureza, Satanás e os valores do mundo. Olha o que João escreveu. Jovens, eu vos escrevi, em João capítulo 2, versículo 14, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. Isso aqui é importante.
e tendes vencido o maligno. Em 1 João 2,15, olha o que ele escreveu: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Olha a outra versão, diz assim: não ame o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa como tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Quantos creem nisso, dão glória a Deus? O interessante é que a palavra de Deus diz lá a chave em Romanos 8,5 é o seguinte: tenha a mente voltada para as coisas que é de Deus. A palavra no grego é froneu. E tem 3 lugares que froneu é usado, e nós vamos meditar sobre isso. Essa palavra froneu no grego, lá em Romanos 8,5, diz o seguinte: está no tempo ativo indicativo do presente. Vou explicar de outro jeito. Isso é algo que estamos ativamente envolvidos em fazer continuamente. Froneu, quando fala mente voltada para as coisas de Deus, quer dizer que não é algo apenas que é feito por mim somente. É algo que fazemos em cooperação com o Espírito Santo. Então é um trabalho em cooperação com o Espírito Santo. Fala assim: eu tenho que cooperar com o Espírito Santo. Isso aqui é o segredo grande de você gerenciar os seus pensamentos e controlar a sua mente e os seus pensamentos. Você tem que cooperar com o Espírito Santo. É algo que fazemos em cooperação. Então o tempo presente significa que não é algo que eu faço uma vez e pronto. É uma ação contínua. Amém? Para mim andar no Espírito, eu tenho que colocar a minha mente naquilo que o Espírito Santo deseja. Aí sim nós vamos viver uma vida consistente de vitória, gerenciando os nossos pensamentos. E como eu falei da paz, o segredo da felicidade e da paz está na mente. Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo nos mostra atitudes de vencedores. Sabe aquela pessoa que tem a mente de vencedor? Vamos ver aqui, olha o que o apóstolo Paulo fala. Filipenses capítulo 4. A partir do versículo 7, os versículos dizem assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça, e a paz, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe nisso, pensai. O que também aprendestes, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Quer ver a atitude do vencedor? Primeiro, versículo 9. O vencedor, ele tem o espírito ensinável. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus da paz será convosco. Espírito ensinável. Ele se submete à palavra, ele se submete ao ensino da palavra, ele abre sua mente para receber a palavra. Ele não tem um espírito orgulhoso, do Senhor sabe tudo, que ele acha que ele não consegue, ele não precisa mais aprender mais nada naquele assunto. Aliás, pastor Vitor, não sou doutor no assunto, eu sou estudioso no assunto. Amém? E cada dia nós aprendemos mais. Amém, queridos? Então a primeira coisa é um espírito ensinável. Lá em Isaías 26, 3, para você: tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então ele tem um espírito ensinável. Versículo 8. Ele é responsável pela sua atitude. Por que ele é responsável pela sua atitude? Porque diz assim no versículo 8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é
verdadeiro, vai dando a lista, verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, que tem alguma virtude, se tem algum louvor. Aí ele fala depois, nisso, o quê? Nisso pensai, nisso pensai. Então, você é responsável pela sua atitude, você decide o que pensar, é você que vai decidir, se tem louvor, se não tem, se é de boa fama, se tem virtude, é você que decide. Você seleciona colocar coisas boas na sua mente, para você ter atitudes boas. Meus pensamentos precedem as minhas atitudes, não é o contrário. Eu acabo fazendo aquilo que eu penso, porque aquilo que eu penso eu acabo falando, aquilo que eu falo eu acabo fazendo, e aquilo que eu faço se torna um hábito, e o hábito vai determinar o meu sucesso ou o meu fracasso. Nisso eu penso, diz Paulo, e isso eu faço. E aqui está a primeira coisa que nós vamos, eu quero que você grave isso, aqui está o primeiro princípio bíblico para você gerenciar a sua vida de pensamentos. Repita comigo, você escolhe. Fala para o seu irmão, você decide o que pensar, fala para ele. Onde estamos, onde você está hoje, é o resultado dos pensamentos que você tem tido ao longo da sua vida. Repita comigo assim, a escolha que eu faço, me faz. Olha para o seu irmão e fala assim, a escolha que você faz, faz você. E escolhas começam na mente. Os seus pensamentos vão dirigir a sua mente. Cuidado com os rochedos. Cuidado com os faróis que brilham, mas não é a luz de Jesus, não é a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105. Luz para meus pés a tua palavra e luz para meus caminhos. Porque a Bíblia diz que o diabo se transforma em anjo de luz. Tem muito barquinho onde encontra os rochedos do diabo dizendo que é farol. E por isso que o final desse caminho é de morte. Repita comigo, o sucesso é o resultado de decisões. Quem está disposto a tomar uma decisão a partir de hoje? Sucesso é a sua mentalidade. O Espírito do Senhor nunca veio no Antigo Testamento, onde ele vinha com propósitos sobre sacerdotes, reis. Ele vinha sobre os profetas. Ele nunca veio sobre eles e eles ficaram sentados, parados. Quando o Espírito Santo se apoderava, quando o Espírito Santo possuía alguém no Antigo Testamento, eles estavam na batalha, eles estavam profetizando, eles estavam vencendo as pelejas do Senhor. Porque é contraditório o Espírito Santo vir sobre alguém, essa pessoa, a não ser que seja a hora de Deus, ela ficar parada. Onde quer que você esteja agora, querido, você decidiu estar. O que você se tornou agora é o que você decidiu ser. E aqui eu quero lembrar os irmãos, a mente consciente é o jardineiro. E a mente subconsciente é o solo fértil do jardim, onde as sementes vão ser lançadas, vão germinar e vão crescer flores e frutos, ou erva daninhas ou espinhos. Depende daquilo que você semeia. É você que decide, é você que escolhe. Isso, nisto pensai, isto vou fazer. Você decide. Primeiro ponto, você decide o que pensar. Ninguém decide por você. Na sua mente, o consciente, a mente consciente é ela que vai semear no subconsciente. E é a sua mente subconsciente que vai escolher as sementes que vão ser lançadas na mente subconsciente. E um detalhe, a mente consciente comanda. E a mente subconsciente obedece 100%. A mente subconsciente obedece à mente consciente, entenda isso. Tudo que você colocar na mente subconsciente, ela vai obedecer. Ela vai fazer. Por isso temos que ter cuidado. Os meus pensamentos, você pode até falar assim, os meus pensamentos às vezes controlam a minha vida. Ei, vírgula, você pode controlar os seus pensamentos. Nós podemos fazer isso. E a Bíblia nos prova, a Bíblia nos ensina. Deixa eu fazer algumas perguntas para você, para te ajudar a localizar.
Onde os meus pensamentos me levarão? Pensa aí. Onde os teus pensamentos te levarão? Pensa aí. Esses pensamentos que você tem tido te levarão onde você quer ir? Pensa aí. Esses pensamentos que você tem respaldo bíblico? Pensa. Esses pensamentos que você tem tido, eles podem ser compartilhados com alguém? Pensa. Porque Paulo fala que quando ele era do mundo, quando ele era ímpio, Paulo fala que os pecados que ele cometia, até o falar é vergonha. Quanto mais compartilhar. Outra pergunta, qual é a fonte desses pensamentos? Qual é a fonte? Vem da montanha ou vem do lixo? Você se sente culpado por ter esses pensamentos? Só você pode responder. Porque você que escolheu. Agora preste atenção. Repita comigo assim. Estes pensamentos formam ou deformam em mim um seguidor de Jesus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer ver? Vou te ajudar. Sinônimo de conformar. Rapidamente, aceitar com resignação. Olha lá, sinônimo. Aceitar, tolerar, acomodar-se, curvar, submeter-se, sujeitar-se. Meu Deus. Concordar, combinar, harmonizar-se, identificar-se. Adequar, ajustar, corresponder, adaptar, ajeitar, moldar, amoldar, configurar, grava isso. Configurar, formar, afeiçoar. Quem está entendendo? Você não faz isso. Não vos conformeis com o mundo, com a sua concupiscência, com os seus desejos, com os seus prazeres. Foge das suas atrações. Foge. Diz Paulo a Timóteo: fugir das paixões da mocidade. Foge. E a gente só foge daquilo que é mais forte que a gente. A não ser que o cara não está no juízo normal. Você só foge daquilo no normal, natural da gente. Ou você está com uma fé gigantesca e você sabe que Deus é contigo. Aí já é outro assunto. Estou falando de pecado. Existem pensamentos, veja bem, então vamos lá. Não vos conformeis, você não pode se encaixar, você não pode se amoldar de acordo com o mundo. Fala comigo, existem pensamentos que não me cabem mais. Sabe aquela massinha? Sabe aquele molde da massinha da escolinha? Que o aluno vem com um tantão de massa assim, e você pega, não filhinha, o molde é esse aqui, você pum, aí sobe um tantão, você tira, aí ele fica aquele negócio na mão, amoldou, o resto, separa. Existem lugares que não me cabem mais. Salmo 1. Bem-aventurado um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, e ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dará o seu fruto ao devido tempo, e tudo quanto ele faz prosperará. Tem lugares que não me cabem mais. Oh glória, eu tenho que ter a forma de Cristo em minha vida. Tem palavras que não me cabem mais, tem atitudes que não me cabem mais, tem hábitos que não me cabem mais. E nós vamos aprender como se livrar disso. Por isso que em Jeremias capítulo 51, versículo 55, depois você pode ler, a Bíblia diz: sai do meio dela, ó povo meu, e salve cada um a sua vida.
do ardor da ira do Senhor. Por isso que Apocalipse capítulo 18, versículo 4 diz: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Você escolhe. Você decide aquilo que você tem que pensar, se agora ou não, você decide. Você não pode deixar que outras pessoas determinem o que você pensa. Para isso, sabe o que você tem que fazer? Você tem que sair do ambiente. Você tem que mudar, repita comigo, mudar a fonte de informação. Ah, isso aqui é glorioso. Isso aqui é maravilhoso. Colossenses 3, hein? Pés na terra, mente no céu. Buscar as coisas lá do alto, onde eu estou assentado com Cristo à sua direita. Não pensar nas coisas que estão daqui da terra. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então, a nossa mente consciente, ela alimenta a nossa mente subconsciente com informações. Eu tenho que cortar informações erradas. Se eu não saio do ambiente, se eu não corto a fonte de informação, eu não vou conseguir vencer o fluxo de informação que vai bombardear minha mente. Agora eu quero te dar uma revelação. O que você acha que Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, fala: quanto mais seja fortalecido na força do Senhor e no seu poder. E ele fala revestido de toda a armadura de Deus. Ei, lá fala para que nós sejamos armados, preparados contra os dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados do maligno são pensamentos da sua mente. E sabe qual é a primeira peça da armadura que nós temos que vestir? Vamos lá. Ei, glória. Capacete protege o quê? Vamos lá, igreja linda. A sua mente. Você sabe qual a primeira coisa que sai? Cadê as mamães já deram luz aqui? Quantas mamães? Cadê as mamães já? Menina, menino, né? Menino dá mais trabalho. Geisa, 2, né? Oh, glória. Disse veio o terceiro aí, né, Geisa? Aleluia. Oh, Jesus, abençoa. Geisa, já pensou que coisa tremenda? Você sabe qual é a primeira coisa que sai? Não, eu quero ouvir bem alto. Não interessa a situação que você está enfrentando. Sabe como é que você vai sair dessa situação? Transformação na sua mente. Você vai mudar a sua direção. Deus vai te dar vitória. Você tem que começar a mudar a sua mentalidade. Você tem que começar a mudar como você se vê. Veja como Deus declara quem você é, como você é e aquilo que você pode na palavra. Por isso, irmãos, quanto à mente consciente e dá informações à mente subconsciente, repita comigo: por isso é que a repetição é perigosa. Repete aí, por favor. Sabe por quê? Isso aqui é princípio da lavagem cerebral. Porque cai no subconsciente. O subconsciente trabalha assim, 90% automático. Nós vamos entender porque as pessoas não conseguem se libertar de vícios. Já tentei de tudo, pastor. Não vai conseguir, olha a sua mentalidade. A palavra de Deus é poderosa para fazer tudo isso. O consciente, ele vai depositando no subconsciente. Você pode até esquecer o consciente, mas o subconsciente não esquece. Por isso você deita e dorme. Por isso que o diabo ele lança hoje mensagens subliminares em propagandas para atacar principalmente as crianças. Você deita, dorme com aquilo, sonha com aquilo, porque o seu consciente não viu. Quem viu foi o seu subconsciente. E produziu em você um desejo, porque pensamentos produzem desejo. E você sonha sem saber de onde veio aquilo. Aí você fica recapitulando: mas como é que eu sonhei? Por que eu sonhei com aquilo? Você assistiu algo. Por isso temos que ter cuidado com aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos. Eu não posso ter 2 pensamentos ao mesmo tempo. Eu posso ter um pensamento ou o outro. Você viu tudo que é bom, agradável, se alguma virtude há, se algum louvor, desiste nisso e pensai. Então eu tenho que escolher que a minha mente consciente deposite coisas boas, sementes boas na minha mente subconsciente. Provérbios 23, 7. Põe por favor para mim. Nós vamos agora numa parte importante dessa primeira parte. Provérbios 23, versículo 7. Eu vou ler várias versões para você entender. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Olha o que diz:
Porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Provérbio 23. Essa aqui é a versão? É outra versão. Vou falar 3 versões aqui. Eu já vi dessa versão. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Então, o coração no hebraico, provavelmente, porque assim como imagina em sua alma, assim ele é. Irmãos, o subconsciente aqui é o meu coração. Aqui o coração é o subconsciente. Veja bem, quem quer que controle o seu coração, controla a sua vida. Repita isso comigo. Quem controlar o meu coração, controla a minha vida. Sabe por quê? Porque ele vai sentar no trono do seu coração, no governo, no comando, na sede da sua alma. Quem colocar informações suficientes no seu subconsciente, te controlará. Vocês entenderam porque o diabo é príncipe da potestade do ar? Por que do ar? Porque a mídia está no ar, os satélites estão no ar. Ele comanda. Você quer ver o lugar mais perigoso para você pregar a palavra do diabo? Ele se ira com grande fúria. Televisão, rádio, internet, celular. Por quê? Você está entrando no território dele. Que isso, pastor? Olha, o diabo implantou seu trono onde? Nas regiões celestiais, filho. Agora eu vou te falar uma revelação que eu quero que você dê um grito de glória daqueles bem forte, mais forte que você puder. Você quer receber essa revelação? 1 Tessalonicenses diz assim: e de repente, num abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão e nós vivos seremos transformados e encontraremos com o Senhor aonde? No território de Satanás. Jesus vai estar lá esperando a noiva. Oh, glória! O diabo não vai poder nem estar lá no território dele. Aliás, nem o inferno ele criou. Até o inferno que ele mora hoje não é dele, Jesus, que foi Deus que criou o inferno para o diabo e seus anjos. Ele não tem nada. Nem a chave da morte, do inferno, perdeu tudo. Jesus é Senhor absoluto nos céus da terra, debaixo da terra. E todos eles se dobrarão e confessarão o seu nome. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Senhor. Então quem coloca informações suficientes no seu subconsciente te controlará. Cuidado. Porque como ele pensa consigo mesmo. Vamos lá no versículo de novo. Pensa comigo, ó. Porque como ele pensa consigo mesmo, assim. Como é que você pensa a seu respeito? Ah, pastor, eu vi uma vida derrotada. Qual é a sua mentalidade a respeito da sua vida? Lembra aquele desenho animado bem antigo que tinha eu não sei nem que animal que é aquele. Oh vida, oh céus, nasceu o sol. Lá vai nós de novo. Como é que ele quer vencer com uma mentalidade dessa? Amém, queridos? Quem controlar o homem, controla o seu coração. Pode falar, irmãos? Juízes 16, 18. Lá vai Dalila. Tentou uma vez? Não. Tentou 2? Não. Ai, meu amor. Ser lindo. Ser forte, ser maravilhoso. Conta para mim o seu segredo, sabe por quê? Aqueles que têm aliança com Deus, só eles têm segredo com Deus, diz o salmista. E esse segredo que você tem com Deus, o diabo quer te roubar. E a Bíblia diz que enquanto Dalila não descobriu o seu, controlou ele, pegou o segredo. Sansão, eu falei para vocês e repito, sua carnalidade sobressaiu tanto quanto a sua força. E ele não vigiou. E a Bíblia diz em Juízes 16, 18, que Dalila descobriu o seu coração. E Sansão então entregou o seu segredo para Dalila. O segredo, o sinal, veja bem, repita comigo, o sinal da força de Sansão eram os seus cabelos compridos, as 7 tranças. Mais na frente eu vou falar sobre isso. As 7 tranças. Mas não era o segredo era a sua comunhão com Deus. Que ele já havia perdido muito tempo antes do cabelo ser cortado. Que nós vimos aqui que ele não sabia que o Espírito Santo já havia se apartado dele. Aí eu volto a dizer, por que muitas pessoas ficam presas?
Por que ela não consegue se libertar de muitas coisas? Continua voltando e repetindo em suas vidas. Ela tenta. Tentamos tirar mendigo da rua, tentamos tirar o viciado da rua. Ele vai para o centro de recuperação, ele volta. De repente está na rua de novo, virou andarilho de novo, está bebendo cachaça de novo, está usando droga de novo. Por que muitos não conseguem em suas vidas? Porque a nossa subconsciente é como um computador, irmãos. Vai sendo depositado. A esse hábito de 15, 20 anos, você não consegue mudar. Tem um jeito, nós vamos aprender mais na frente. Por isso, cuidado de nós não ficarmos assistindo o que não presta. Uma vez que caiu no comando do subconsciente, da sua mente subconsciente, vai repetindo, começa a repetir, sem autorização do consciente. Fica rodando no subconsciente. Quando deflagrado um gatilho, ele dispara. E você começa então a ter imagens gravadas. Começa a rodar como em um computador. Como se estivesse contaminado com um vírus. E aí, para poder preparar essa mensagem, algumas coisas que eu não sabia, eu pesquisei com meu filho que está formando na área de informática. Me ajudou para poder trazer aqui para a palavra a realidade. Nós vamos entender depois. Aquilo que permanece, repita comigo, aquilo que permanece diante dos meus olhos. Fala assim, cria uma imagem em minha imaginação, atraindo aquilo que eu vejo. Lembra? A visão, pensamentos produzem visão, visão produz direção. Atrai aquilo que você vê. Pensamentos produzem a visão que determina o meu destino. Por isso eu falei em Colossenses capítulo 3, versículo 1, pensar nas coisas que estão lá do alto. Depois você lê Colossenses 3, 1, a Bíblia diz que nós temos que fazer morrer tudo aquilo que pertence à natureza terrena. Por isso que a Bíblia diz, olha, 2 pontos, aí ele vai falando, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos mal, ganância, que é a idolatria, e por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas, agora não mais. Por quê? Aí diz o último versículo, não mintam uns aos outros, visto que vos já despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Repita comigo, a minha atitude determina a minha altitude. Aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, força interior. Subirão com asas, força para cima. Correrão e não se cansam. Caminharão e não se fadigarão. Então repita comigo, força interior, força para cima, força para frente, força contínua. Força interior, se renovarão. Subirão com asas, força para cima. Correrão e não se cansarão, força para frente. Caminharão e não se fatigarão, força contínua. Sabia que esse versículo fala do arrebatamento da igreja? Nós vamos subir como asas, como águias. Repita comigo, a atitude é o produto da percepção que temos de nós mesmos. Falei isso lá no item no início. Então, olha bem, se você é águia de Deus, não é gafanhoto. A sua mentalidade, gigante, ai, meu Deus. Você não tem essa mentalidade. Você sabe o Deus que você serve. Nos seus voos, nos seus voos, se você está encontrando com pomba, se você está encontrando com andorinha, deixa eu lamento dizer que você está voando baixo, filho. Você não pode nem encontrar com, não, pastor, mas o urubu está lá em cima. Não, nem com o urubu, sabe por quê? O urubu voa em círculo, e sem dizer que ele adora carniça. Repita comigo, urubu roda em ciclo vicioso. Não consegue sair daquele vício, sabe por quê? Só segue urubu, não segue águia. Eu te provo na Bíblia. Você quer ver? Vamos lá. Você sabe o que está escrito lá em Deuteronômio? Daqui a pouco eu volto nesse assunto, só um pouquinho. Em Deuteronômio capítulo 1, versículo 6, olha o que o Senhor falou. O Senhor nosso Deus disse-nos em Horebe:
vocês já ficaram bastante tempo nessa montanha. Aí em Deuteronômio capítulo 2, versículo 1 e 3 diz assim: então demos volta e partimos para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E por muitos anos caminhamos ao redor do monte, ao redor do monte, ao redor do monte. Aí o Senhor disse, então disse o Senhor: ei, vocês já caminharam bastante tempo ao redor dessa montanha, agora andem para o norte. Mentalidade de urubu, rodando em círculo. Fala assim comigo: corvo. Irmão, corvo é o mesmo que urubu, irmão. Só é menor. É como carniça também. Na Inglaterra assim de corvo, nos Estados Unidos assim de corvo. No Brasil não tem corvo, lá é maior, é urubu mesmo. Oh Jesus, tem misericórdia. Irmãos, diga assim: corvo versus pomba. As águas baixaram, o juízo de Deus veio sobre a terra. Noé salta uma pombinha, ela voa, não encontrando onde colocar as suas patinhas, ela volta. Sabe por quê? A pomba fala do crente espiritual: se tem carniça, se não tem onde pousar, volta. O corvo foi solto, ele não voltou, porque tem carniça, é o lugar habitat natural do corvo e do urubu, daqueles que rodam em círculos. A águia não, a águia ela voa alto e ela voa para cima. Ei, detalhe interessante, que águia, ela só encontra com águia lá em cima. Hã? Sabe o que eu aprendo aqui? Vencedor anda com vencedor, perdedor anda com perdedor, choramingador anda com choramingador. Cada grupo tem a sua espécie que anda, pato com pato, cavalo com cavalo, cachorro com cachorro, perdedor com perdedor. Crente águia anda com crente águia. Eita glória. Então o Espírito do Senhor, um detalhe interessante, que a pombinha, ela é solta e ela não volta mais, certo? Certo? Verdade ou não? Não volta. E ela tentou, pastor Vitor, tentou. Noé não conseguiu, Noé se bebedou. Tentou Abraão, Isaac, Jacó, todos fracassaram. Mentiu. Então vamos no juízo. Também não deu sanção, sua carnalidade sobressaiu mais que sua força. Davi cometeu adultério, Davi assassinato, e o Espírito Santo querendo, ele procurando. De repente, numa tarde, acredito ser, João Batista eleva os seus olhos e diz assim: eis, quer dizer, atenção, está no meio de vós, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E uma voz do céu que bradou só depois que aquele que saiu da arca, o nosso amado Paracletos, Espírito Santo, companheiro, amigo, mais chegado que um irmão, ele então agora encontra quem é aquele, ele vai poder habitar e repousar. Como havia já profetizado pelo livro de Isaías, que ele é o rebento novo, que sairia em Isaías 53, e como a raiz de uma terra seca, ele vai brotar. Mas ele não poderia sair sem antes ter sido o João 12, sem antes ter sido um grão que caiu na terra e morreu. Jesus falou: eu sou o grão de trigo que cairia na terra e morreria, mas depois que morresse não ficaria só, daria muito fruto. Da mesma forma que a pombinha voltou com um galinho de oliveira no seu bico, ela agora estava procurando uma oliveira, porque oliveira fala de quê? De óleo, de unção, de azeite. E quando ela passa então, ela vê, da mesma forma que o juízo já havia sido feito, depois que ela volta e traz o galinho de oliveira, e depois ela solta de novo, e depois aí sim que ela não retorna. Ela voando, ela olha para baixo e vê então um ramo da justiça de Deus. Jesus chegava para poder julgar, perdoar os nossos pecados, tomar o nosso lugar, a morte por substituição, morrer no nosso lugar na cruz. E ali o Espírito Santo disse: está satisfeito. Assim como em Gênesis 8,
Gênesis 6, que conta essa história. Quando Deus então sentiu o aroma agradável da oferta de Noé, Ele fala: a justiça está realizada. O Senhor viu, em Gênesis 6,5, o Senhor viu, ouviu o Senhor, que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente, má continuamente. Você entende? Virava uma corrente, uma cadeia, má continuamente. O Espírito Santo se angustiou, se entristeceu. Deus falou: o homem é carnal, não vou mais contender com o homem. E aí o verbo se faz tabernáculo. João capítulo 1, e habita entre nós, cheio de graça e de verdade. Interessante que a lei veio para Moisés, a graça e a verdade vieram. A lei Moisés entregou, a verdade e a graça vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus se encarnou como verdade e graça. Essa é a mentalidade do nosso amado Jesus. Em João 12, 23, quando ele respondia a respeito da sua crucificação, quando ele falava a respeito inclusive do grão de trigo, ele olhava e falava: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Jesus ia passar pelos 1.200 homens que o cuspiriam no seu rosto, puxariam sua barba, dariam um murro na sua face. Jesus passaria pela coroa de espinho com 72 espinhos do tamanho do meu dedo indicador, furou sua massa cefálica, seu rosto virou a máscara de sangue, não reconhecia o seu rosto na cruz. 39 chagas nas suas costas, 120 quilos o peso da cruz que ele carregou até o monte Gólgota. E Jesus olha para tudo isso. Uma cana de 1,80 m batia na sua cabeça e dizia: profetiza quem te bateu. Jesus olha para tudo isso e fala: está chegando a hora do Filho do Homem ser glorificado. Eita, que mentalidade, irmãos! Que mentalidade! Oh, o Espírito Santo nos ajuda nessa noite. Oh, glória a Deus. Depois que Jesus recebe o Espírito Santo, ele sai então para onde? Mateus capítulo 4, ele vai para o deserto, dirigido, guiado pelo Espírito, com a mente cheia da palavra. Ei, presta atenção, mente cheia da palavra, cheia do Espírito. Você quer vencer no deserto? Você quer vencer neste mundo? Você quer vencer? Quer controlar os seus pensamentos? Quer gerenciar sua mente? Ei, cheio do Espírito. Pode encontrar com o diabo, não tem problema. Cheio do Espírito, pode ir. Porque esse deserto, quem está te levando é Deus. Não é você que causou esse deserto com pecado. Quem está te levando é Deus. Pode ir. Chega lá cheio do Espírito. Quando o diabo começa com gracejo, a primeira coisa que ele faz é colocar em jogo a paternidade. Quando ele põe em jogo a paternidade, Jesus fala: ih, ó, você está atrasado. Acabei de ouvir meu pai falar para mim agora: meu filho amado, que eu amo, que eu me comprazo. Tu és meu querido, tu és meu amado. E eu já estou nutrido de amor, não preciso de você não. Não preciso de braço de prostituta, não preciso de braço de drogadito, não preciso de braço de traficante. Eu tenho um pai que me ama. Eu sou nutrido da minha casa. Eu tenho verbalização de amor sobre mim, ministração de amor sobre a minha vida. Eu vi uma história de um psicoterapeuta que trabalhava com uma mãe que tinha um filho drogadito e ele não conseguia se libertar, e ela não sabia como agir com ele, e esse jovem chegava em casa muito tarde, e ela brigava com o menino, e aí ele falou: olha, vamos mudar a sua postura, a sua abordagem. Se ele chega em casa e ele está bem, se não tem mancha de sangue, se não está machucado, dá um banho nele, serve comida para ele, trata ele com carinho, começa a mudar a sua forma de semear. Abraça ele, fala que o ama. Se ele chegou, vomitou e não quer tomar banho, deita ele vomitar, não tem problema. Abraça ele assim mesmo e fala: meu filho, eu te amo porque você é meu filho. Eu te amo porque eu sou sua mãe. E foi fazendo isso, foi fazendo, e foi fazendo, e foi ministrando, e foi ministrando, e ministrando. Acordava de madrugada durante muito tempo, ia lá no quarto, ele dormindo, ela chegava, abraçava ele. Eu ministro o amor de Deus sobre ti. Olha a mentalidade, olha a mudança da mente. Olha a direção onde vai chegar isso aqui. Eu ministro o amor de Deus sobre ti. Você é meu filho, eu te amo porque eu sou tua mãe. Tu és meu filho, eu te amo. Eu ministro o amor de Deus sobre ti. Eu ministro o perdão sobre ti. Se alguma coisa eu fiz com você, me perdoa, meu filho, eu te amo. Mamãe não está feliz de te ver assim, eu te amo. Um dia ela levantou para ir no banheiro, esqueceu de ir no quarto.
Quando ela entrando no quarto, ela ouviu uma voz assim: mãe, não vai ter abraço hoje não. Foi curado, irmãos. Ele foi curado. Eu ministrei essa palavra numa igreja, numa roça. A Leandra está aqui de testemunhos. Leandra não tinha nascido ainda. Uma mãe que tinha o mesmo problema, só que era filha. Depois de um ano, nós voltamos lá no mesmo evento. A filha tinha sido curada com essa atitude da mãe. Irmãos, o que eu estou falando para vocês funciona. Funciona, irmãos. Manifestou um demônio outro dia numa igreja, mas tão... que eles gostam, né? Só para quem não conhece a autoridade que tem em Jesus. O pastor falou: ei, sabia que os mais fracos estão aqui na terra. E nós vencemos o demônio não por aquilo que nós fazemos, por aquilo que Jesus já fez na cruz. Aí o pastor falou: falou para a irmãzinha: você pequenininha, irmã, vem cá, vem cá, vem cá. Abraça ele ali e fala assim: eu te amo em nome de Jesus. A irmã correu, abraçou, te amo em nome de Jesus, foi liberta. Não precisou nem orar. Só abraçou e falou: eu te amo no nome de Jesus. Ele foi liberto. O amor é a coisa mais forte que nós temos, irmãos. Jesus agora enfrenta Satanás. E Jesus nos ensina o segredo de vencer o diabo. É ser cheio do Espírito Santo. É ser cheio da palavra. Jesus, aí ó, você não é o filho? Sou o filho. Então transforma, o que eu falei para vocês? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Transforma as pedras em pães. Está palavra. Quando você deixa de pensar algo que o diabo está fazendo você pensar, que é um dardo inflamado, você não vai deixar um vácuo na sua mente. Você vai substituir pela palavra de Deus. Ai, mas eu tenho medo. Josué 1:8, ser forte e corajoso, tem bom ânimo, eu sou contigo assim como eu fui com Moisés, onde colocar a planta dos teus pés, te darei por herança. Aí você vai substituindo, aí vai mudando a sua direção, a sua mentalidade, as suas atitudes. Você vai virar um leão, uma águia na presença de Deus. O diabo vai correr quando te ver de longe. Quando você acordar de manhã, eu falar assim: João, continua dormindo. Glória a Deus, irmão. O Senhor nosso Deus é aquele que nos dá a vitória. Temos que ser águia de Deus. Somente as águias atingem a mais alta altura, ninguém mais. Quantos querem atingir a mais alta altura? Sabe o que é que te impede? Escute uma coisa. Teve um piloto que ele pegou um avião, foi fazer uma viagem panorâmica, subiu, um avião muito grande não. Quando chegou lá em cima, ele ouviu um barulho estranho no avião, mais ou menos para a região onde ficam os pés, onde está cheio de fio importante, são fios que atrapalham até o funcionamento do avião, a aeronave poderia cair. Quando ele tenta assim, olhar, ver o que é, um rato. Um ratinho. E o ratinho é coisa terrível. Os ratinhos tem em qualquer lugar. Eles são terríveis, eles roem mesmo. É praga. Irmãos, o que eu faço? Não posso voltar. Não tem onde decolar. O máximo que ele pôde. O ratinho. Ei! Altitude. Colossenses 3, buscar as coisas lá do alto. Quer vencer? Altitude. Altitude, pensa no alto. Voa com águia, voa como águia. Pensa no alto, sobe, muda a sua fonte de informação, deforma a sua mente de mentalidade de vencedor e não de vítima. E não de vítima. Você vai vencer. Segundo ponto, repita comigo: somos o que pensamos e o que continuamos a pensar. Você não pode parar. Você lembra o que eu li em Gênesis 8?
que o Senhor falou? Porque os corações deles continuamente eram mal. Você tem que quebrar essa corrente. Essa corrente dessa continuidade de pensamentos malignos na nossa mente. Ei, é uma semeadura, e a semeadura é um hábito. Repita comigo. Eu vou explicar para você o que é um hábito. Eu pesquisei. Repita comigo assim, olha. Hábito é um padrão inconsciente de um comportamento recorrente que se adquire através de repetição frequente. Até rimou, né? Parecendo poesia, né, irmão? É isso. Hábito é um padrão inconsciente de comportamento. Por que inconsciente? Que cai no seu subconsciente. Ei, quem está ligado? Cai no seu subconsciente de um comportamento recorrente que se adquire através da repetição frequente. Agora repita comigo. Minha vida é a expressão do que eu penso. Onde você está é o resultado daquilo que você semeou ao longo do seu tempo, dos seus pensamentos. O que você está cultivando? Se a pessoa que semeia da mente consciente só pensamentos de derrota para a mente subconsciente, ela vai ficar acostumada com este padrão de pensamento. Sou derrotado mesmo, sou um fracasso mesmo, sou o zero à esquerda mesmo, sou a última Coca-Cola no deserto, sou a última roda do... Não bebo coca não, tá, irmãos? Falo coca porque, pessoal, né? A última garrafinha de água do deserto, tá bom aqui, maravilha. Essa pessoa que pensa assim, repita comigo, ela desenvolverá uma mentalidade de vítima e não de vencedor. E essa mentalidade, olha aqui para mim, vai sabotar o seu futuro. Se você continuar pensando assim, vai sabotar. Mas se você mudar a sua mentalidade, a visão mudará, e a direção mudará, e o sucesso chegará na sua vida. E um detalhe interessante, que o que garante essa vitória para a gente, é o próprio poder de Deus. Está na Bíblia, pastor? Está na Bíblia. Você quer ver? Você quer ver que a unção de Deus é aquela que te capacita para você receber a vitória? Eu vou te mostrar, Efésios capítulo 3, versículo 20. Deixa eu ler. Efésios 3, versículo 20 fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou segundo o poder, unção, poder que opera em você, é mais que vencedor. Você consegue. Nós conseguimos. Amém, queridos? Nós conseguimos. E eu quero daqui a pouquinho terminar. Olha só que coisa tremenda. Então, se a minha reação é a resposta de um reflexo do padrão de pensamento da minha vida diária, então vai depender da forma que eu penso, do padrão de pensamento que eu tenho. Vou te mostrar a mentalidade de um vencedor. Para me fechar aqui, quantos querem ver a mentalidade de um vencedor? Quer ver? Vamos lá. Olha só. Lá vem o gigante. Sabia que a altura do Golias, com a armadura de Golias, com a lança, com tudo, dá 666. Então está claro que o Golias simboliza o anticristo. Lá vai. Aí ele chega. Um detalhe, ele ia uma vez pela manhã e uma a entardecer. Quantos querem a revelação? Então prepara para dar um glória a Deus aí, hein? Ao amanhecer, um cordeiro é sacrificado. E ao anoitecer, sangue era derramado de novo. Dá glória a Deus. Tem homem aí? Tem homem aí? Saul corria lá para o fundo da tenda, porque os ex-ungidos faz assim: encosta a armadura, encosta escudo, encosta espada, encosta arco, encosta lança e fica lá no fundo da barraca. Aí chega lá, já havia sido ungido. Ô glória, o óleo foi derramado sobre a sua cabeça, o Espírito se apoderou de Davi. Que história que é essa aí? Olha a mentalidade do vencedor. O que é isso aí? Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai,
E quando vinha um leão, um urso, eu tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, eu livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, eu pegava até na barba dele, e feria, e o matava. Assim feria o teu servo leão como urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das dos ursos, ele me livrará da mão desse filisteu. Se isso não é uma mentalidade de vencedor, eu não sei mais o que é. Quantos estão dispostos a ser como Davi nessa noite? Eu não sei o tamanho do seu gigante, mas Deus peleja por ti. Deus peleja por nós. Deus é contigo, Deus é conosco. Se você observar o gigante quando cai com a pedrada de Davi, são 5 pedrinhas do ribeiro de água corrente, tá? Água corrente, água que flui, mover do Espírito. 5 pedrinhas, fala da graça de Deus. Fala 5. Maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, para a eternidade. Príncipe. Mas eu não vou precisar do príncipe da paz hoje, porque eu já estou em paz, que ele está comigo, eu li a palavra dele, ok. Então o que eu vou precisar? Maravilhoso, conselheiro. Deus forte, pastor. Porque o gigante, Deus forte. Vamos lá, Jesus, sonha comigo. Deus forte manifesta. Graça. 5 dons ministeriais: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. O mestre é o menor, hein? Ei. Apóstolo e profeta, assim diz o Senhor: conserta a tua vida, confrontação, confronta. Você precisa ser confrontado para ser mudado. E os profetas chegam apontando o dedo. Aí vem o evangelista, o dedo maior de todos, porque o evangelismo é o que sobressai. O do pastor é onde tem aliança, que tem uma artéria e liga direto ao coração. E o mestre é o menorzinho de todos. O menor será o maior. Davi vence com a graça de Deus. Davi vence. Agora eu quero terminar dizendo o seguinte: Davi, ele não estava lá diante do gigante. Saul, toma armadura. Não preciso de armadura. Eu estou acostumado com o meu Deus. Aliás, se você usar a armadura que o ímpio te dá, ou que o ex-ungido te dá, no caso de Saul, se você ganha, vai falar: ganhou porque eu dei a armadura para ele. Se eu não tivesse prestado minha armadura, eu não tinha ganhado. Aí Deus pede a glória. Então não usa armadura de ímpio, não. Vai na sua fé. Amém? E aí eu te pergunto: Davi não estava lá tentando se encorajar com uma fé, pai, instantânea. Uma vida desregada. Nem li Bíblia. Mas agora, como relâmpago, tchará, vou enfrentar. Estava não. Crente instantâneo, geração micro-ondas. Vou deitar e amanhã acordo super crente. Isso não existe na igreja, não. Tem que ter crescimento, leva tempo, tem que ter humildade, maturidade. Você vai ter que desenvolver a sua salvação em santidade, em temor e tremor, leitura da palavra, consagração, jejum, leitura e escola dominical, e aqui junto com os irmãos e congregando. Nós vamos ver isso aqui. Repita comigo: Davi cultivou a sua fé e o seu padrão de pensamento durante muito tempo. Detalhe interessante que 1 Samuel capítulo 17, versículo 50, a Bíblia diz que não havia espada na mão de Davi. Quem entendeu? Não havia espada na mão de... Tanto é que ele corta a cabeça de Golias, vamos falar sobre isso depois. Cortou o quê? Cortou o quê? Cortou o quê de Golias? É a cabeça. É a cabeça. Onde é que estava a espada de Davi, então, se ele não tinha espada na sua mão? E que manifestou aonde, pastor Vitor? Sabe o que aparece? Jesus aparece em Apocalipse? Na sua boca sai uma espada afiada de 2. Aqui a sua espada, meu irmão, faz assim. A minha espada está aqui, ó. Palavra confessada. Palavra confessada. Repita comigo: a minha boca tem que falar vida, tem que falar vitória, tem que confessar vitória, mesmo quando tudo ao meu redor parece perdido.
Ezequiel 37. Mas, Senhor, é vale de ossos sequíssimos. Profetiza, o filho do homem. Profetiza. Profetiza. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Mantém firme a confissão, não desista. Meus pensamentos não são os seus pensamentos, meus caminhos não são os seus caminhos, assim como o céu é mais alto que a terra, meu pensamento. Mas aí depois da Bíblia, Deus fala assim: assim como a chuva cai na terra, que rega e faz a semente brotar, assim a palavra que eu lanço sobre a terra não voltará para mim. Quem que faz voltar a palavra para Deus que não é vazia, que não deixa de ser vazia? Como é que eu faço voltar a palavra para Deus? Quando você confessa o que diz a palavra. Você está então voltando ela para Deus, e Deus vai cumpri-la na sua vida, aí ela não voltará vazia. Então vamos terminar? Versículo 45, 1 Samuel 17. Davi confessou a vitória. Primeiro, Davi confessou Davi respondeu: você veio contra mim com espada, lança e dado. Eu vou contra você no nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Segundo, versículo 46, ele descreveu a história, está entendendo? Ele deu uma forma naquilo que ele queria ver. Quem está entendendo aí? Ele deu forma, ele deu visão naquilo que ele queria. E ele disse: hoje mesmo o Senhor, ele descrevendo a vitória. É porque eu vou acordar amanhã derrotado, não vou conseguir. Ele disse: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Terceiro, ele teve uma atitude de fé. Desafio, antes de mais nada, era contra Deus, não era contra o exército, não era contra Deus. Então ele teve uma atitude de fé. Olha só, versículo 26b, depois você lê. Afinal de contas, quem é este filisteu pagão para desafiar o exército de Deus vivo? Versículo 36b, tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, e que desafiou o exército de Deus vivo. Versículo 45b, Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança, dardo, mas eu vou contra você no nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Quem é este? Repita comigo: quem é este? Quer ver onde a vitória foi vencida? Quando ele fala assim: quem é este incircunciso? Sabe o que fala aqui? Quem é este incircunciso? Aqui o gigante é vencido, porque incircuncisão fala, circuncisão fala de aliança de sangue. De manhã o cordeiro era imolado, e à noite o cordeiro era imolado. E o inimigo chega de manhã e desafia, chega de noite e desafia. Enquanto isso tem sangue foi derramado para nos dar a vitória. Quando ele fala quem é esse incircunciso, aqui ele decretou a vitória para ele. Aqui já está a vitória, aqui está o segredo. Quando ele fala quem é este, ele já venceu. Eu quero terminar com versículo 54. 1 Samuel 17, 54. Põe para mim rapidinho para nós terminarmos. Falta um minuto. Estou passando para lá para o pastor Vitor. Coloca para mim, por gentileza, 1 Samuel 17, 54, eu quero terminar. O que Davi fez? Davi corta a cabeça de Golias. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pôs Davi na sua tenda. Ele levou a cabeça para onde? Jerusalém. Olha aqui para mim. Eu quero terminar com essa revelação, para você se alegrar hoje na presença do Senhor, para você saber que nós somos mais que vencedor. Golias, ele morava em Gate. Então era comum dizer Golias de Gate. Certo? Jesus foi crucificado no monte, eu falei o nome aqui, quem lembra? No monte Gólgota. Se você pegar o nome Golias e Gate, vai ficar Gólgota. Mas que na verdade é uma versão para Gólgota. Quando Davi leva a cabeça de Golias, que leva para Jerusalém, Davi enterra a cabeça de Golias no Monte Calvário.
E se cumpre o que está escrito em Gênesis 3,15. Que a semente da mulher, opa mulher, o diabo te usou, não tem problema não. Mas eu vou usar a mulher também para vencer. A semente dela, como eu preciso de um corpo na terra e o espírito não tem direito legal aqui, eu vou usar o corpo da mulher para trazer um que vai ser o tabernáculo na terra, e que não vai ser gerado da semente do homem, vai ser da semente do Espírito Santo. Como ele não tem ancestral, ele como pai, ele como filho não teve mãe, ele como Jesus, como homem não teve pai, como Deus ele teve pai, não teve mãe, e como homem ele teve mãe, não teve pai. Eu vou usar meu próprio filho meu que sairá do meu seio. Não, o diabo sabia onde ele estava. Em João no capítulo 1, sai do seio de Deus, se faz carne, habita entre nós, é crucificado no Calvário, derrama o seu sangue. E quando o sangue cai no madeiro, e aqui se cumpre que o cancanhar esmagaria a cabeça da serpente, onde estava a cabeça de Golias, que simboliza o diabo, o anticristo e todas as suas hostes. Ei, fica de pé no seu lugar e aplauda ao Rei dos Reis, o Senhor da Glória, Jesus, que venceu para mim, por você, por essa igreja, pela igreja dele na face da terra. O sangue de Jesus nos garante a vitória. Há poder no sangue do Cordeiro, e eles o venceram por causa do sangue de Jesus. Aleluia. Pastor Vitor, que Deus abençoe no nome de Jesus, queridos.